Olá, meus amigos, minhas amigas, patriotas do Brasil. Daniel Lemos, analista legislativo, passando para fazer um giro de pauta, aquilo que já aconteceu na votação nesse 31 de maio, finalizando aí mais um mês, né, o mês de maio, já indo para o mês de junho. Então, nós vamos fazer uma análise e falar um pouco do que está previsto aí, o que aconteceu no dia 31, hoje, dia 1º e dia 2, que é a semana no Legislativo. Lembrando que eu participei já do canal Expressão Brasil, na Twitch TV, e também para você seguir nas redes sociais. Já comentei um pouquinho do que estava previsto, vou fazer uma rápida análise aqui e contar para vocês o que está acontecendo dentro da Câmara, dentro do Senado e também no Congresso Nacional. Lembrando que está aí prevista, ainda aguardando a confirmação pelo presidente do Congresso Nacional de uma sessão de vetos na quinta-feira, tá certo? Então eu já peço para você deixar aqui o seu like, compartilhar, para gerar engajamento, para apoiar o nosso canal. Ainda nós não temos uma raiz ainda definida, estamos aguardando e lutando para passar de 1.000 inscritos e depois pelejar por outras metas. Eu agradeço sempre o seu apoio, agradeço o seu carinho e nós estamos aqui trabalhando para informar vocês e contar um pouquinho sobre processo legislativo, sobre regras eleitorais, articulação política que envolve as pautas que estão em votação no Congresso Nacional, em meio a essa peleja, essa guerra cultural que nós temos enfrentado constantemente, né? Principalmente a luta pelas nossas pautas de costume, a luta pelas pautas econômicas e o fortalecimento da direita e dos conservadores, tá bom? Já deixo um abraço a todos vocês e as suas famílias e já indo para uma análise rápida, eu vou começar hoje pelo Senado Federal. No sistema bicameral processo legislativo, quando alguém deseja iniciar um processo legislativo de uma matéria tipo medida provisória, algo do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, começa sempre pela Câmara dos Deputados. Isso é constitucional. Eu hoje vou começar pelo Senado, porque também projetos, propostas de emenda à Constituição, projetos de lei complementares que são apresentados pelos senadores, pode tramitar no sentido inverso. E aí, quando vem do Senado para a Câmara, a última palavra, se tiver alteração da Câmara, volta para o Senado para a decisão dos senadores sobre as alterações que foram feitas na Câmara. Se iniciou na Câmara dos Deputados, vai ao Senado e se acontecer alterações, emendas, supressão de texto, qualquer alteração, a Câmara vai dar a última palavra final. E aí uma outra dica agora de processo legislativo para você. Daniel, quando é enviado para sanção um projeto de lei complementar, um projeto de lei de conversão, que é oriundo de uma medida provisória que sofreu alterações pelo Congresso Nacional, o que acontece quando o presidente veta? Volta para o Congresso Nacional após 30 dias constitucionais, deliberação em plenário. Aí eu vou deixar aqui uma explicação para vocês. Sabe aonde começa a deliberação do veto? Sempre pela casa iniciadora. Então nem sempre vai começar pela Câmara dos Deputados a chamada para votação, para derrubada ou manutenção de um veto. Vai prevalecer a casa iniciadora. Se o projeto começou pelo Senado, os senadores são chamados a deliberar sobre aquele veto. E se for pela Câmara dos Deputados, os deputados começam apreciando o veto. Em caso de derrubada em uma dessas casas, por maioria absoluta, então tem que ter 41 votos não pela derrubada de veto se iniciar no Senado, aí vem para a Câmara dos Deputados. Para derrubar o veto na Câmara dos Deputados, aí vai precisar de 257 votos não, certo? Não a derrubada do veto. Se mantiver, o sim tiver uma maioria X de votos, porque para derrubar vetos presidenciais, somente com a maioria não nas duas casas. Não no Senado, maioria de 41 senadores. Não na Câmara dos Deputados, 257. Se as duas casas deliberarem, ok? Se as duas casas deliberarem, então o veto vai à promulgação, o veto derrubado pelo Congresso e a comunicação feita ao presidente da República em caso de derrubada de veto, porque aí vai promulgar aquela lei
ou aquela alteração que foi derrubada objeto do veto, tá certo? Em caso de não alcançar na casa iniciadora, sendo Câmara ou Senado, a maioria absoluta, não é apreciado pela outra casa, então, tá bom? Fica essa dica para vocês. Vamos lá. Uma coisa bem interessante que foi votada hoje pelo Senado Federal, como eu disse, começando pelo Senado Federal. Senado aprova ensino rural dividido entre teoria e prática. O plenário do Senado se debruçou sobre o projeto de lei da Câmara dos Deputados 184 de 2017. E o texto foi aprovado da mesma forma que foi votado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado também. O projeto de lei que trata de incluir uma nova metodologia no ensino rural, na Lei de Diretrizes e Base da Educação, a LDB. A pedagogia da alternância prevê, durante 2 semanas do mês, os jovens aprendam na escola conhecimentos gerais e técnicos voltados para a realidade agrícola. E na quinzena seguinte, os estudantes terão a oportunidade de aplicar esses conhecimentos em campo, geralmente em propriedades familiares ou nos arredores da escola. Esse projeto é de um deputado do Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo e a relatoria foi do então ex-senador, né? Então, no caso, era senador na época, quando apresentou essa relatoria, e foi lido em plenário, né, o ex-senador Pedro Chaves, do Mato Grosso do Sul. E então, agora, esse projeto que foi aprovado com o mesmo texto, PLC 184 de 2017, segue para a sanção ou veto do presidente da República, tá certo? Outra coisa que o Senado trabalhou hoje, que nós estávamos acompanhando aqui, a tentativa de votar a reforma tributária, uma proposta de emenda à Constituição que não teve consenso e segue na CCJ. Para você acompanhar aí um pouquinho essa temática, é a proposta de emenda à Constituição 110 de 2019. Assim como também agora foi criado na Câmara dos Deputados uma comissão especial, né, para tratar de um projeto que também trata da simplificação tributária. Nós lembramos que, infelizmente, até hoje, o Congresso, há muito tempo, há vários anos, não se debruça nessa questão da reforma tributária. Sempre avança um pouquinho, sempre tem um texto, sempre não tem consenso, não é votado em plenário, não é votado por uma comissão especial, não é votado pela CCJ do Senado. Infelizmente, a questão tributária influencia muito. A carga tributária é algo que está diretamente, podemos dizer assim, que atrapalha muito o empreendedorismo e empreendimentos no Brasil, a tentativa de todos os brasileiros, o pagador de impostos, né, que a gente sempre fala e comenta sobre isso, ter um pouquinho de melhoria e de que os impostos possam retornar melhor para não ser uma carga tributária tão alta e aquilo que é arrecadado por estados, municípios e pela União possa voltar de fato em importantes feitos na questão da gestão pública. E lembrando que eu tenho comentado constantemente, para a gente lembrar aquele tema do mais Brasil e menos Brasília, hoje existem 2 PECs paradas também na CCJ. A PEC 187, que trata dos fundos públicos, e a PEC 188, que trata da reforma do Pacto Federativo. O mais Brasil e menos Brasília também parado. São 3 PECs do Poder Executivo. A 186 já foi votado, que tratava de um novo marco fiscal regulamentório, né? Regulamentar, vamos dizer assim, desculpa a palavra errada. Um marco regulamentar fiscal pós-período pandemia para poder seguir o governo aplicando e fazendo os ajustes orçamentários sem que pudesse gerar irresponsabilidade fiscal ou ferir o teto de gastos ou fazer alguns ajustes necessários no orçamento, passando pelo Congresso através dos projetos de lei do Congresso Nacional. Essas 2 PECs estão parados, mas a 186 foi votado. São 3 PECs. 186 foi votado, já virou emenda constitucional. Se você quiser, pode pesquisar aí no Google. A 187 e a 188 estão parados no Senado. E essa PEC 110 de 2019, que é o senador Roberto Rocha, PTB do Maranhão, que é o relator na CCJ, esse imbróglio. Lembrando também que na CCJ do Senado
parado o PL 3723, que trata da porte para os nossos CACs, né? Dr. Marcos Porlon, Proarmas, toda a articulação política tem sido feita, já aconteceram vários embates na CCJ do Senado, mas infelizmente tem vários projetos parados. Inclusive, na semana passada houve aí um atrito, né, entre as duas casas legislativas, quando o presidente da Câmara chegou ao conhecimento do presidente da Câmara, isso foi dado amplamente pela imprensa tradicional, né, comentando um pouquinho, dizendo sobre a questão de votar o Código Eleitoral, aquele código de 900 artigos que eu também comentei sobre isso. E agora o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, diz que defende votar o Código Eleitoral, que tem aquela quarentena, né, que tem quarentena para policiais, né, das forças, os nossos servidores das forças de segurança, os policiais militares, tal, aquela quarentena, e para juízes também e para membros do Ministério Público que desejarem se candidatar, precisam sair 4 anos antes. Foi o texto votado até no Código Eleitoral, se não me falha a memória, tem outros ajustes também. E assim, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tinha feito lá atrás um investimento no Senado para dizer, olha, não vota isso, está trazendo muitas resoluções do Tribunal Superior para dentro da lei, e isso vai esvaziar a Justiça Eleitoral. Isso gerou um pouco de atrito, depois que o presidente da Câmara, que votou para tentar colocar ainda, né, o Código Eleitoral, as alterações antes do princípio da anualidade das eleições, lá em outubro de 2021, mas não avançou no Senado e depois ficou aí essa relação arranhada. Agora o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, defende votar o Código Eleitoral e a reestruturação do Judiciário. A ver se de fato, com tanta pauta parada, tantas atividades no sentido de se tornarem rodas presas das pautas importantes para o Brasil, para o povo brasileiro, principalmente nesse ano eleitoral, e fazer de tudo para atrapalhar as pautas do governo que nós temos assistido, vamos ver se de fato vai cumprir o que está falando aqui o senador, então, por Minas Gerais, tá bom? Teve uma questão também que foi votado pelo plenário do Senado, que é o PL 2380 de 2021, que atualiza o Fundo Geral de Turismo, o FUNGETUR. Esse projeto foi votado hoje pelo Senado, mas com alterações, projeto que veio da Câmara dos Deputados. Então ele retorna para a Câmara dos Deputados para ser apreciado. A questão desse projeto estabelece a criação de uma fonte adicional e permanente de recursos para o FUNGETUR por meio de repasse correspondente a 3,48% da arrecadação com a Loteria Federal e a 2,97% de arrecadação com loterias de prognósticos numéricos. Por exemplo, Mega Sena, Quina e outras. Esse dinheiro seria jogado para dentro desse Fundo Geral para o Turismo. Esse projeto volta, então, para a Câmara dos Deputados, porque sofreu alterações, ok? Então volta para análise da Câmara dos Deputados, tá certo? Mais notícias, você pode abrir o site do Senado, acompanhar, dar uma pinceladinha lá, passa no site da Câmara dos Deputados, passa no site do Senado Federal também, que você vai acompanhar tudo que está rolando, as notícias, e acompanhar, como eu sempre digo, e costumeiramente tenho explicado para vocês na questão do processo legislativo, que passa pelas comissões, o famoso projetos que são conclusivos. A Constituição estabeleceu que alguns projetos, alguns temas, são conclusivos às comissões. Isso quer dizer, votado pelas comissões, tramita entre as duas casas sem passar pelo plenário. E muitas vezes nós fazemos um recorte do que está em plenário e não está sendo votado nas comissões. Você pode assinar um boletim eletrônico que quase assim, 3 vezes por semana, divulga tudo que está sendo votado nas comissões e também foi votado pelo plenário, tá bom? No Senado eu não tenho muito conhecimento, mas também você pode receber talvez um boletim e acompanhar as matérias. E também tem um site muito legal que você pode pesquisar as matérias, que é o Simplificou. Você pode clicar e abrir aí o simplificou.leg.br e você vai achar as matérias e encontrar os projetos
e entender como funciona, se já tramitou na Câmara, se já tramitou no Senado, se já tramitou no Senado, se já tramitou na Câmara dos Deputados. Tá bom? Vamos lá para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, nesse dia 31, nessa terça-feira, né? Estou dando um panorama do que acontece 31, 1º e 2 de junho, já entrando para o mês de junho, né? A Câmara aprovou 2 medidas provisórias nessa noite que foram alteradas pelo Senado. A saber aqui, que eu estava até comentando com vocês sobre essas questões que estão sendo votadas, né? A Câmara dos Deputados votou a medida provisória 1085, vou pegar aqui a medida provisória 1085 e a medida provisória 1095, que sofreram alterações no Senado e voltou para a Câmara dos Deputados. E uma dessas medidas provisórias, o prazo vencia amanhã a tramitação dela na Câmara dos Deputados, que a Câmara votou a medida provisória 1085, que trata de estabelecer as novas regras para o registro de títulos em cartórios, disciplinando um sistema eletrônico desses registros com conexão entre todos os ofícios cartoriais do país. Então ela perdia eficácia amanhã. O Senado votou, entregou para a Câmara hoje e na construção o relator, deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, recomendou a aprovação de todas as emendas do Senado. Esse sistema estava previsto desde 2009. Olha para você ver o presidente Jair Bolsonaro, através de uma medida provisória, tratando de uma lei, a Lei 11.977 de 2009, e que permitirá a prática de atos e negócios jurídicos com envio de documentos, títulos e certidões em formato eletrônico, inclusive de forma centralizada. Algo que estava estabelecido na lei desde 2009, só agora, depois de 13 anos, né? 13 anos está sendo oficializado. Que segue agora essa medida provisória 1085, que a gente achava que não ia ser votado, porque existia uma tentativa de deixar a medida provisória caducar. Nós acompanhamos isso na mídia por aí, né? Alguns boatos, algumas conversas, apesar da gente não acreditar, a gente vai ouvindo e vai vendo essas mexidas. Mas agora o texto segue para a sanção do presidente da República. Também aprovado a medida provisória 1095, que altera os incentivos fiscais. Vamos lá. Altera os incentivos fiscais à indústria petroquímica. Era um prognóstico que tinha sido feito por uma outra medida provisória e que criou um sistema, o REIQ, Regime Especial da Indústria Química, para prevalecer durante o período da pandemia. E agora o presidente da República, através do Ministério da Economia, lançou mão da medida provisória 1095, de 2021, que altera os incentivos tributários para a indústria química e petroquímica no âmbito do REIQ. Os deputados já tinham aprovado e aí as emendas do Senado voltaram, né? Foram feitas emendas pelos senadores e voltaram de acordo com o texto aprovado. Em vez de um fim imediato desse incentivo, como constava na medida provisória original, haverá uma nova transição até 2027, com a extinção a partir de 2028. A acompanhar agora, porque essas questões de incentivos fiscais, tributários, precisam estar organizado dentro do orçamento. E se a medida provisória colocava fim e datava para o fim deste ano e eles estão prorrogando, tem que saber se o presidente da República vai sancionar. A saber ainda a manifestação do Ministério da Economia para acompanhar melhor essa questão aí, tá bom? A Câmara também se debruçou sobre 2 urgências que eu também tinha comentado no Expressão Brasil, que trata de urgências a projetos de lei que tentam mitigar e diminuir os efeitos das altas que têm acontecido nos combustíveis e também na conta de luz. Um dos projetos de lei, a urgência, né, que foi aprovado, trata-se do projeto de lei 11.143 de 2021 do Senado, que atribui à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a devolução integral ao consumidor via preços das tarifas de luz de valores recolhidos a maior em razão de mudanças normativas ou decisões administrativas ou judiciais relacionadas à redução de tributos. É uma urgência.
ainda precisa colocar agora em pauta o projeto, mas o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, avisou que nessa semana haveria votações de urgências e possivelmente dos projetos de lei também que tratam dessas questões de energia elétrica, a saber também de custos da questão dos combustíveis. Lembrando que na semana passada a Câmara já tinha aprovado o projeto de lei complementar 211 e o 211 de 2021 e o 18 de 2022, que trata de limitar o ICMS cobrado para as atividades meio-fim essenciais de transporte público, energia elétrica, comunicações e também de assuntos, vamos lá, 4 temas, vamos lá, transporte público, comunicações, combustíveis e energia elétrica. Pronto, limitar e agora seguiu para o Senado e aguarda a decisão também, a votação do Senado sobre esses 2 projetos. E aqui seguiu então esse projeto que trata de reembolso, prevê reembolso na conta de luz em razão de tributo indevido, tá bom? E o outro projeto que também houve a urgentíssima aprovado, é o projeto que prevê transparência sobre a composição de preços da Petrobras. O projeto de lei é de um deputado do PT, é o líder, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, que determina que os preços de venda praticados pela Petrobras para os combustíveis devem levar em conta os custos de produção e refino em moeda nacional acrescidos de um índice de lucro, tá bom? Ainda depende de avanço e de analisar o texto, tá certo? Então fica aí para você acompanhar tudo, já pedindo para você que acompanha o Daniel Lemos, nossas análises legislativas nos canais, eu participo nos canais Expressão Brasil, todas as segundas e sextas-feiras, quando a gente consegue retornar para dar um panorama final da semana, panorama inicial, um panorama final, canal Aliados Brasil, às vezes nós estamos no canal do Movimento Brasil Conservador. Essa semana eu estive no canal Visão Pátria, mandar um abraço para o meu amigo Luiz Marcelo e Jimmy, também todos do Visão Pátria, e uma alegria muito grande poder somar com todos esses canais. Peço que vocês sigam as redes sociais deles também, tá? E as nossas redes sociais, tudo Twitter, Instagram, Signal, Gather, o YouTube não tem raiz ainda, mas tente lá, nós vamos depois tentar colocar esse, né, que eu já falei para você. Nós estamos em todas as redes sociais, Telegram, @Daniel R. Lemos. Sigam as nossas redes sociais, acompanhem, tá bom? E só para comentar algumas coisas que estão previstas, eu também comentei para a gente ficar de olho em alguns projetos que estão na pauta. PL 4188 de 2021 do Poder Executivo, que trata do novo marco das garantias de empréstimos. A MP 1101, que amplia o prazo para reembolso de eventos cancelados na pandemia, esse prazo que estava estabelecido até 31 de dezembro de 2022 e possivelmente pode ser prorrogado até 31/12 de 2023. Também pedi para ficarem atentos ao PL 2630, o PL Fake News. Continua o burburinho, continua também a tentativa de trazer um novo requerimento de urgência para tentar aprovar em plenário na Câmara dos Deputados. A gente tem que ficar muito atento também. Tem 2 projetos que tratam de questão de estupro de vulneráveis, a questão de aumentar pena, colocar como crime hediondo, né? Não aumentar a pena, mas tornar crime hediondo esses crimes de estupro cometido contra os vulneráveis. E tem um outro projeto também que trata dessa questão de aumentar aí o rol dos crimes hediondos na questão da pedofilia. Está na pauta e pautem os deputados, peçam para aprovar. São pautas também pedidas pelo Poder Executivo, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também, tá bom? Sessão do Congresso Nacional que eu comentei ainda não está convocado, mas há indícios que pode acontecer na quinta-feira, dia 2, uma sessão do Congresso para analisar mais ou menos, mais um pouquinho, né? Quase 20 vetos. Dentre esses vetos que a gente tem que ficar atento, estão os vetos aplicados pelo Poder Executivo, a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo. Aquela questão, principalmente, de você pegar dinheiro do Fundo Cultural da União, mandar para estados e municípios,
E somente os estados e municípios vão escolher quais os projetos podem usar e gastar com o dinheiro da União. Algo que tem a manifestação no veto. Você pode acessar o site do Congresso Nacional, clicar aqui na internet, vetos, site congressonacional.leg.br, matérias, vetos, em tramitação. E você tem cada um dos vetos, o número de todos os vetos. E quando você clica dentro desse veto, você tem os documentos que informa e te esclarece por que o Poder Executivo fez um veto parcial ou um veto total. Veto parcial quando você veta parte da matéria, veto total quando você veta todo, integralmente, um projeto de lei complementar e um projeto de lei de conversão. Lembrando que as propostas de emenda à Constituição, elas são promulgadas em sessão solene pelo Congresso Nacional, nunca vão à sanção presidencial, proposta de emenda à Constituição, tá bom? Então fica aí o meu abraço para vocês, nós voltamos mais para o fim da semana para contar um pouquinho de tudo que aconteceu. Fiquem atentos. Outra coisa interessante, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse essa semana que também pretende votar o projeto de lei que acaba com o fim das saidinhas de final de semana, as saidinhas que são dadas pelo judiciário, né? Pelo corpo ali do judiciário. Então fica aí a análise para vocês sobre isso. Tá bom? Ficar atento a essas pautas, acompanhe na Câmara dos Deputados, acompanhe no Senado, acompanhe o site do Congresso Nacional para você acompanhar as medidas provisórias, as matérias orçamentárias, os vetos, as matérias que estão aguardando a sanção, agenda e tudo mais. Tá bom? Um grande abraço para vocês, excelente resto de semana para todos nós, que Deus guarde-nos, que Deus nos abençoe, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos conceda sempre sabedoria, nos proteja e nos guarde em nome de Jesus. Eu deixo esse grande abraço para vocês, sigamos vigilantes, acompanhando em meio a essa guerra cultural os temas sobre processo legislativo, as pautas em tramitação no Congresso Nacional, sobre articulação política e também as dicas eleitorais. Lembrando que hoje, dia 31 de maio, foi o último dia para que as federações pudessem apresentar os seus estatutos e serem homologadas para concorrerem às eleições, as federações partidárias que vão poder ser feitas no campo das eleições proporcionais para deputados federais, deputados estaduais e em 2024, o próximo pleito, né, as eleições municipais para vereadores. Lembrando que federações partidárias vão ter que funcionar durante 4 anos, os partidos vão ter que ficar agarradinhos durante 4 anos, trabalhar dentro do Congresso, né, as suas pautas. Se algum deles sair, sofre sanção de fundo partidário e tempo de TV, não pode desfazer essa federação nos próximos 4 anos, mas ao mesmo tempo você pode fazer coligações, e isso abrange, no caso, as eleições majoritárias, a saber, sempre explico para você, Senado, governo estadual, presidência da República, prefeitos e também, né, no caso, prefeitos, vice-prefeitos, presidente da República, são as eleições majoritárias, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo vídeo no canal Daniel Lemos. Deixe o seu like, se você estiver assistindo depois, obrigado pela sua participação, pelo seu engajamento. Manifeste nas nossas redes sociais, @DanielRLemos, Daniel R. Lemos, você nos acha, pode perguntar, que eu sempre que possível vou estar respondendo e falando com vocês. Valeu, um grande abraço, tchau, tchau.